Alô, Paulo, Edivaldo, o pessoal está entrando. Hoje, então, nós vamos falar sobre Guiados por Meixo Sama. É isso aqui, né? Tudo em Guiados por Meixo Sama. É da EMMB, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, e tem 118 páginas. É feito, são 10, no fundo, são 10 experiências de fé. Além do prefácio. Eu vou só ler para vocês, está tudo aqui. Não vai dar tempo, então eu vou escolher uma, duas coisas, e depois, se vocês quiserem, tiver tempo, tá bom? E pelo menos vocês ganham uma ideia geral. Então, aqui, além do prefácio, as 10 coisas são o seguinte. 1. Com espírito jovem, dediquei-me seriamente. 2. Em qualquer parte do mundo, podemos contar com a proteção divina. 3. Apoiado pelo terno semblante de Meixo Sama. 4. Dedico até por meu marido que está no mundo espiritual. 5. Difusão pioneira no longínquo estado de Hokkaido. 6. Servir como pés e mãos de Meixo Sama. 7. Venho praticando agricultura natural já há 34 anos. 8. No meio da noite, com 2 crianças na garupa da bicicleta, corria ao encontro das pessoas em purificação. 9. Praticar a orientação com obediência. E o último, 10. Quantos maiores forem as dificuldades, mais razões encontrei para servir. Então, vou fazer o prefácio e escolhi. Depois eu digo por que escolhi isso. Né? Em qualquer parte do mundo podemos contar com a proteção divina. O prefácio. O presente livro, Guiados por Meixo Sama, foi coordenado de forma a compilar as experiências de fé que, publicadas na revista mensal Chijo Tenkoku, sob o título Guiados por Meixo Sama, torna-se alvo especial da atenção dos seus leitores. Todas elas são experiências de fiéis possuidores de afinidade divina com o Meixo Sama. Desde a época que precedeu a Segunda Grande Guerra, até os anos 20 da Era Showa, quer dizer, que vai de 1945 a 1954. São experiências preciosas que nos fazem sentir como se processa o majestoso desenvolvimento da fé sólida. Então, você vê que existe a reminiscência de Meixo Sama, que nós já tratamos anteriormente, um pouco depois, né? E agora nós estamos falando sobre Guiados por Meixo Sama. Então, você vai ver que existe uma experiência, que às vezes é falada assim brevemente, mas essa aqui foi falado mais exaustivamente, e a gente vai aprender por quê. Por isso que eu vou destacar essa. Tendo os ensinamentos como alimento do espírito e vencendo as mais variadas purificações, esses fiéis se empenharam positivamente no servir. Podemos dizer que se trata de um importante registro da vida e que nos faz compreender o seu atual nível de felicidade. Os anos 10 da Era Showa, que aí vai de 1935 a 1944, o outro vai de 45 a 54, né? Cujo início coincide com o ano da fundação da nossa igreja, em 1935, constituíram uma época de rigorosa perseguição religiosa, controle de ideologias e respectivas expressões. Também Meixo Sama, pressionado seguidamente pelas autoridades, não podia desenvolver livremente a obra divina, nem promover a difusão do Evangelho. Essas são as circunstâncias. Os anos 20 da Era Showa, quer dizer, 1945 a 54, a despeito da derrota na guerra, o Japão foi derrotado na guerra, na Segunda Guerra Mundial, foram também a época do reconhecimento da liberdade de culto. Você vê que antes, durante a guerra, quem era o Deus? Era o imperador. Então não tinha jeito. Então,
a religião oficial era o shintoísmo. Mas depois, então, acabada a guerra, então houve uma época do reconhecimento da liberdade de culto, em que finalmente começaram a aparecer sinais com o decréscimo da desorganização e da terrível escassez de tudo. Nessa época ainda de grandes dificuldades, esses fiéis se esforçaram no servir, seguindo o exemplo dos admiráveis discípulos de Meishu-sama, diretores e ministros, que se empenhavam de corpo e alma na concretização do ideal do mestre. E das linhas de seus relatos transborda o alento de uma fera ardente, que provoca sempre uma profunda emoção. Então, você pensa naquela Segunda Guerra Mundial, as consequências. Então, dentro desse quadro, né, as pessoas se esforçaram muito. Então, mesmo que o momento, o local, as pessoas agraciadas por Deus sejam totalmente diferentes, sabemos que tanto no Japão como no exterior, ainda hoje existe quem tenha passado por experiências análogas e está se empenhando firmemente no servir e na orientação dos seguidores da fé messiânica, valorizando a profunda sinceridade que souberam oferecê-lo a Meishu-sama por tão longo tempo. Desejamos nos fazer herdeiros dela, tornando-nos a nossa para sempre. Bom, ele faleceu em 55, né? 10 de fevereiro de 1955. Então, você vê que passado 30 anos, no ano de 1985, portanto, daqui a um ano a nossa igreja estará completando 50 anos, porque ela foi formada em 1935, de fundação. Para receber condignamente esse ano comemorativo, é dever de cada um de nós confirmar uma vez mais do fundo do coração o espírito de Meishu-sama vigorante na época da fundação da igreja e apreender a fé seguindo os passos de nossos percursores que caminharam junto com o nosso mestre na fase inicial do seu mistério. Voltados para o século XXI, gostaríamos que esse evento se tornasse um grande marco na obra divina. Acreditamos que o presente livro será um dos veículos capazes de motivar a todos sem distinção. Recomendo amplamente sua leitura. Então, foi o Nakamura, que era o presidente da Igreja Messiânica, né, mundial, que escreveu esse prefácio. Bom, então nós vamos tratar... tem mais uma coisa que falar com nota do tradutor, mas isso eu vou passar para não ficar muito extensivo, né? Então, vamos passar para que em qualquer parte do mundo podemos contar com a proteção divina. Eu começo acho que falando uma coisa, não diretamente a essa experiência de fé. Daqui eu vou ler, né? Mas assim, na chave de fusão, em fevereiro de 2005, 289 páginas, que nós já vimos, tem um ensinamento que escreve assim, que está em Moshie Shu, número 26, 7 de setembro de 1953. O ensinamento que está dito assim, a principal causa da expansão da nossa igreja. A Meishu-sama disse assim, a principal causa da expansão. A Meishu-sama falou, ontem também recebi uma carta de uma pessoa da Argentina, datada de junho deste ano. Como ela desejava a salvação a qualquer custo, eu lhe enviara anteriormente o Oricário e os ensinamentos. Segundo a carta, ela começou a servir com grande fervor e creio que brevemente a obra divina irá se expandir também naquele país. Nesse caso, o melhor é fazer difusão através de correspondência. É muito difícil ir sempre a um local tão longe. Por isso, posteriormente, quando lá forem formados membros por correspondência, um dia teremos que enviar alguém tendo esse tipo de preparação, depois fica mais fácil. Isso é uma coisa que realmente assim, é conhecido, e não só pela chave de fusão, não só pela Igreja Messiânica Mundial, não. O próprio Templo da Luz do Oriente, né, que era o reverendo Nakahashi, ele também escreveu a mesma coisa
mas às vezes com alguns detalhes assim a mais. Eu vou ler, você vai ver que tem uma pequena diferença, mas foi mencionada a mesma coisa. No mês de junho deste ano, um argentino escreveu-me pedindo orientação para seguir o caminho de Deus. Mandei-lhe o Ricário e os ensinamentos. Agora recebi dele outra carta que diz estar se dedicando bastante à obra divina. Por isso, eu estou achando que num futuro bem próximo vai surgir uma casa de difusão na Argentina. Esta maneira de orientar através de cartas as pessoas distantes me parece a mais adequada, pois torna-se muito dispendioso viajar para longe toda vez que alguém necessita de ajuda. Se, porém, aumentar consideravelmente o número de membros devido à orientação por correspondência, vou um dia enviar um representante que, ao chegar, já encontrará pessoas capacitadas a recebê-lo cordialmente. Assim, o seu trabalho, junto ao grupo, será mais ameno e aceito com alegria. Eu acho essa maneira mais diplomática de fazer as coisas de Deus, porque tudo estará sendo realizado dentro de uma lógica. E toda vez que agimos de acordo com a lei, Deus estará predisposto a ajudar-nos sem exigir de nós sacrifício algum. Então, com isso eu estou dando assim uma demonstração, mostrando tanto a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, através da chave de fusão, e o Templo Luz do Oriente, né, através do reverendo Nakahashi, né, escreveram a mesma coisa, mas você vê que, como é que pode? Um escreve e está na revista, não é qualquer uma coisa, está na revista Miyoshi Shu. Ou seja, então é uma coisa que pertence ao, como é que é o nome? Aos originais. Então, mas mesmo assim você vê diferença na forma de traduzir. Né? Bom, então por que de repente eu que quero falar sobre do Guiados Missão pegar apenas uma experiência de fé, que em qualquer parte do mundo podemos contar com a proteção divina, né? E aí tem o nome da pessoa que vai dar essa experiência, chama-se Noriko Shiromizu, né? E tem até um começo que diz assim, quer ver? De repente eu vi um estrondo. Quando olhei para trás, a 5 centímetros de distância de minha nuca, exatamente onde estavam os livros do solo sagrado, haviam 2 furos feitos a bala. Mas vamos pegar o que isso aí, esse ensinamento, em qualquer parte do mundo, tem a ver com aqueles 2 que a gente leu, que é a mesma coisa. É, no fundo, você vai observar que nessa experiência de fé, ela está completa. Aqueles outros 2 só foi um ponto de vista assim, de Meishu Sama falando sobre essa pessoa. Mas quem é essa pessoa? Como é que ela chegou lá? Como é que essa história toda está aqui. Então vamos lá, vamos ler para vocês isso, para vocês terem uma ideia. Então quando vocês virem uma coisa contada assim, você vai saber com muito mais detalhe como é que se chegou a isso. O ensinamento, a experiência de fé, ele começa assim. Ó. No ano de comemoração do centenário, de 1982, de Meishu Sama, tive permissão de visitar o solo sagrado. Essa pessoa, em 1982, após 20 anos de residência na República Argentina. Então, ela residindo lá. E perante o altar, emocionado, não tive palavras para expressar a minha gratidão e alegria pelas inúmeras graças recebidas durante todo esse tempo. Aí vem os detalhes. Ó. Nasci na Coreia em 1924. Sendo a primeira filha de meus pais, ambos naturais do estado de Fukuoka, no Japão. Consegui me formar professora e, com o apoio da escola, passei a lecionar. Então, ela se formou em professora, é uma professora coreana, mas tem com os pais no Japão. Né? Entretanto, a guerra eclodira, lembra? E se mostrava intensa, chegando ao ponto de estar em perigo a própria existência do Império Japonês. E dizia-se, cada cidadão é um soldado da pátria. Educação é importante, mas é para o amanhã. Para hoje, precisamos de soldados. Por isso, ela, essa pessoa, em 1944, após 3 anos de trabalho,
Abandonei o magistério para servir como escriturária na Marinha, pois, apesar de considerar a cultura muito importante, naquele momento mais necessário era defender a pátria. Nesse período, trabalhei com um contra-almirante que viera transferido do Japão, e ele me incumbiu de passar a limpo uma apostila. Ela era constituída de anotações feitas a pena grossa e, enquanto executava a tarefa, sentia a profundidade daqueles textos. Tratava-se de uma cópia dos ensinamentos de Meixo Sama. Concluída a tarefa, o contra-almirante informou-me da importância de receber a luz divina como preparação para a nova era que estava por vir, conforme diziam os ensinamentos. Você vê ela querendo servir a pátria, metido naquela confusão toda, e tinha um cara que era messiânico, né? Um contra-almirante dela. Mesmo não sendo possível ter aulas de iniciação, por estarmos em plena guerra, recebi o Ricari com toda a reverência. Toda a reverência. Passado um mês, a minha segunda irmã, Ikuko, de 19 anos, recém-formada na escola normal, veio a falecer vítima de pneumonia. Logo após, talvez por tristeza, minha mãe faleceu, aos 43 anos. A minha irmã Norio, que trabalhava na aeronáutica, assumiu o lugar de mamãe e logo em seguida a guerra acabou. Aí começa uma coisa escrita assim: milagre recebido por ocasião do regresso da Coreia para o Japão. Ela estava na Coreia, então ela voltou para o Japão e veio um milagre. Vamos lá. Fim da guerra em agosto de 1945. Meu pai foi encarregado do regresso dos japoneses ao Japão. Saindo da Coreia e falando para o Japão. Na primeira leva, iriam em um navio da Marinha. Pouco antes do embarque, entretanto, meu irmão Aiko apareceu com uma febre altíssima e, apesar dos esforços do soldado enfermeiro, a febre não cedia. Quando fui ao gabinete do contra-almirante, para as despedidas, encontrei-me com sua esposa, senhora Kinue, e quem relatei o estado do meu irmão. Ela me encaminhou uma outra senhora, esposa de um dentista. Quando fui procurá-la, ocorreu um fenômeno estranho. O espírito de minha mãe manifestou-se dizendo para não embarcarmos naquele navio, pois a febre de Akio cederia dentro de 3 dias, não sendo necessária nenhuma preocupação. Acrescentou ainda: o Deus com quem tem ligação é grandioso, e eu estou recebendo muita luz aqui no mundo espiritual. É muito triste as pessoas virem para o mundo espiritual sem ter religião. Por isso, quero que você continue a vida toda nessa religião que está professando atualmente. E dizendo isso, foi embora, a mãe dela, que já tinha morrido. Seguindo o desejo de minha mãe, nós só embarcamos no próximo navio e, ao chegarmos no porto de Owakata, encontramos o Japão totalmente destruído, com os campos inteiramente queimados, e soubemos que o primeiro navio no qual iríamos viajar fora destruído por uma mina. Os tripulantes e passageiros morreram inutilmente, pois a guerra já havia terminado. Logo em seguida, meu pai voltou e nos mudamos para o estado de Fukuoka, sua terra natal. Naquela época foi criado um grupo de pessoas denominada Turma dos Vizinhos, composto por um membro de cada família, visando a reconstrução da cidade. Certo dia, quando levava um comunicado para o aeroporto de Tatsuku, ocupado pelos americanos, ao atravessar uma larga pista, fui insultada por um grupo de homens que trabalhava cavando valetas. Passávamos por uma época muito triste, pois os homens que foram para a guerra com a ideia de lutar até a morte não se conformavam com a derrota do Japão e tornaram-se revoltados. Ao se depararem com uma mulher, logo qualificavam de prostituta, mulher da vida e outros termos depreciativos. Aqueles homens me atiraram palavras imorais e, vendo que eu não reagia, aguentando a situação, provocaram-me com palavras mais rudes. Como eu era idealista e orgulhosa, parei e falei com sentimento. Minha gente, nós perdemos a guerra, mas isso foi só nas armas. De agora em diante começa a luta espiritual. Se não nos esforçarmos, não conseguiremos constituir uma paz verdadeira. E então, como vamos pedir perdão a nossos pais, irmãos, patrícios que morreram no campo de batalha? Eu confio nas pessoas que ficaram. Milhares e milhares de soldados morreram, mas a guerra acabou e, graças a Deus, nós sobrevivemos.
Será que não devemos pedir perdão ao imperador, aos ancestrais? Vamos nos unir para a reconstrução da nossa pátria. Temos que deixar de nos ferir mutuamente e enfrentar as dificuldades para criar um país melhor. Por favor. Essas palavras jorraram de minha boca com toda a força e convicção. Mas depois que terminei, apavorei-me pensando: eles são ruins, podem até me matar, mas caso isso aconteça, morrerei feliz. Entretanto, ao contrário do que eu pensava, percebi que eles estavam envergonhados, pois haviam me entendido. Prometendo esforçar-me, afastei-me do local tranquilamente. Mesmo que as palavras sejam ditas por uma menina como eu era, quando o pensamento é justo e expresso com sinceridade, alcançar o seu objetivo. Acredito que aquelas palavras saíram fortes do objetivo é por causa de minha dedicação, passando a limpo os ensinamentos do Meixo Sama, onde ele dizia: a verdadeira paz está por vir. Entre tantos acontecimentos, senti-me grata pela afinidade que criara com o Meixo Sama, mas, com o decorrer do tempo, sem querer, afastei-me da religião. Então, aí que vai vir a ida dela para a Argentina, para ela se casar. Então, ela continua falando. Passaram-se os anos, em 1948, acendi ao convite de um diretor de escola da vizinhança que vinha insistindo para que eu voltasse ao magistério. Antes, por estar ainda apegado à lembrança das crianças coreanas que deixaram seu bem-estar, sempre recusava a oferta para lecionar novamente. Porém, como também não me fixava em nenhum outro objetivo, decidi que me bastaria por hora trabalhar apenas dia a dia e assim aceitei um novo emprego. Na época, o câmbio negro predominava e nuvens turbulentas ameaçavam a Coreia. Quando chegou o auge da guerra do famoso paralelo 38-1951, embarquei para a Argentina como noiva, chamada para com um dos japoneses que lá residiam, pois no Japão é costume o casamento ser combinado pelos pais ou terceiros. Embarquei no navio da Holanda, desembarcando em Buenos Aires após 70 dias de viagem marítima. 70 dias de viagem marítima. Onde vi pela primeira vez o homem que seria meu marido. E casei-me naquele mesmo ano. No ano seguinte, nasceu meu primeiro filho, Eduardo. Nessa época, meu marido passou a sofrer de tuberculose. E como meu seu estado se agravava cada vez mais, teve que ser internado num sanatório distante. Eu conhecia muito pouco o idioma da terra. Não tinha a prática de serviço doméstico e, cuidando de um filho pequeno, ainda tive que assumir a loja comercial. Senti-me tão só como se estivesse no fim do mundo. Segundo o costume da região, às quinta-feiras, todas as famílias comiam um prato à base de frango. E certa quinta-feira, chegando à loja afobada, comecei a preparar uma dessas aves, mas, ao ver em seu peito aberto a cor viva do pulmão, comecei a chorar. Choramos juntos, meu filho e eu, pois já era hora de amamentá-lo. E foi a criança pequena que me consolou, dando-me força necessária para sobreviver. Certo dia recebi uma carta do sanatório, acompanhada de uma revista lá distribuída. Foi isso escrito em 25 de agosto de 1952, contendo a entrevista entre Meixo Sama e Tokugawa Musei. Né? E meu marido perguntava se Meixo Sama era a pessoa de quem eu sempre falava. Vendo essa revista, fiquei muito impressionada. Como pudera me esquecer de Meixo Sama? E percebi que estava sofrendo inutilmente. Comuniquei-me com meu marido e imediatamente escrevi uma carta ao nosso mestre, contando a minha situação e pedindo permissão para receber a luz novamente, pois eu havia abandonado toda e qualquer prática religiosa. Então, sentindo as duas experiências relatadas pela chave de fusão no Templo da Luz do Oriente, como agora ficou mais rica, aí você chega assim: mas por que ela pediu isso tudo? Você está vendo tudo isso aqui agora, está vendo? Jamais esquecido o dia 5 de junho de 1953, quando recebi pela segunda vez o Hikari. Justamente nessa época foi inaugurado o Museu de Arte em Shisei-kyo, no Solo Sagrado. Né? De Hakone, é claro. E Meixo Sama disse, naquela oportunidade, que era um protótipo do paraíso que se acabava de construir, que dali em diante a luz de Deus iria se expandir pelo mundo inteiro. Em seguida, apresentou-me a carta aos fiéis presentes, falando da sua alegria ao saber que uma pessoa do outro lado da terra argentina
estava recebendo o Sagrado Recário pela segunda vez. Imagine a minha emoção quando ouvi esse relato, feito por uma pessoa que dedicava perto de Meixo Sama. Novamente, com o Recário, apressei em ministrar jorei para o meu marido. Nessa ocasião, no Hospital Santa Maria, havia retirado do seu peito 2 costelas, ainda era necessário retirar outras 5 costas delas. Apenas estava aguardando que ele melhorasse da primeira operação. Mas a cada dia que passava, seu estado só se agravava. Junto com o Ricardo, tinha me enviado o número do jornal Eico. Nesse jornal, se dizia que não haveria verdadeira saúde se não melhorasse a parte espiritual. Pensei profundamente. O que ela pensou? Se tive a permissão de receber o Ricardo, é porque posso transmitir a luz de Deus. Excluído o jorei, não há outro método de salvação. Então, num inverno rigoroso, fazendo um frio que congelava o leite em meu peito, embora com um gripe muito forte, fui ao hospital encontrar-me com meu marido. Contei-lhe que havia recebido um novo Ricardo e pedi-lhe que confiasse em Deus, pois agora eu poderia ministrar jorei. Mas ele recusou. Falei-lhe então, não quero abandoná-lo. Agora que recebi novamente a força de Deus, tornando-me um dos seus instrumentos, mas se de qualquer maneira se recusar, não mais serei sua esposa. Ele aparentemente concordou, mas foi consultar o médico. Doutor, se retirarem mais 5 costelas de minhas costas, o senhor garante que eu vou ficar bem? Bom? Eu sou médico cirurgião. Tenho confiança na técnica que na teoria funciona, mas na prática só Deus pode saber. A sua vida também pertence à sua esposa. Faça a vontade dela. Que interessante. E assim sendo, ele recebeu alta. Naquela época, correram boatos na colônia japonesa. O senhor Shiramozu não vai muito longe, até mandou chamar a esposa. E ele passou a receber visitas para as despedidas. Despedida? Vai morrer, né? Sua aparência era muito má e eu acreditava que era por isso que os médicos lhe haviam dado alta. Levei-o para casa, aumentando com isso os meus afazeres. Mas cuidando e ministrando de orelha, ele foi melhorando até ficar bom, recebendo nova vida de Deus Meixo Sama. Foi um ano muito difícil, mas logo meu marido também recebeu o Recário. E em seguida recebemos a imagem da luz divina no lar. No dia 23 de dezembro, juntamente com o aniversário de meu filho Eduardo, realizamos uma festa para comemorar a recuperação do meu marido. Convidamos muitas pessoas que tinham ajudado a se preocupar com a sua saúde. Algumas vieram de longe, mas todas com o mesmo pensamento. Vamos visitar o senhor Shiramozu, que estava morrendo e foi salvo pela vontade de Deus. Um amigo íntimo, Kim Ratinoda, que mora a 300 quilômetros de nossa casa, vendo a melhora do meu marido e a imagem da luz divina em nossa casa, manifestou seu desejo de ingressar na fé messiânica. Já com o Recário, começou a transmitir a luz de Deus, atraindo grande número de pessoas para receber jorei, verificando-se então inúmeros milagres. Mas eles simplesmente diziam, Deus lhe pague, e iam embora. Por não ter coragem de falar às pessoas sobre a importância do donativo como gratidão e meio para a expansão da igreja, elas não se tornavam fiéis e não havia desenvolvimento. Meu pensamento era restrito. Por não haver igreja e eu não ser ministro, tinha medo que as pessoas achassem que eu estava cobrando consultas. Meu pensamento mudou com a construção da igreja e a orientação sobre a oferta de gratidão. Nunca deixei de atender as pessoas que me procuravam. Apesar de meu marido e amigos me alertarem que a prática do jorei era contra a lei da medicina. Mas eu não podia negar, pois eles deixavam seus afazeres e passeios para receberem jorei. Ela trata de outro assunto, né? Sustos que levei com a pessoa que parecia defunto. Certa vez, assustei-me muito com uma pessoa que veio receber jorei cuja aparência era de um defunto. Foi num dia quente de verão, em 1955. Um homem desconhecido, de meia idade, veio correndo afobado, com uma fisionomia fechada, dizendo que sua mulher estava com hemorragia uterina, e apesar do médico dizer que não tinha mais jeito, isso restava pouco tempo de vida, ela queria receber jorei com a japonesa. Era ela, né? Ela chegou carregada por 2 homens. Levei um susto, pois estava muito pálida, de olhos fechados, assemelhando-se a uma boneca de cera. Estava mal, muito mal.
Fiquei com medo e tive a sensação de que jogavam água fria em minhas costas. Ela queria receber Jorei, porque através dele, algumas meses atrás, sua tia tinha recebido uma graça livrando-se do reumatismo nos braços e nas pernas. Meu marido, vendo seu estado, muito contrariado, disse que se ela morresse, ali eu iria complicar-me com a polícia. Repetia várias vezes. Vá e dispense-a depressa. Vendo aquela mulher em estado gravíssimo, desenganada pelos médicos, não senti coragem de mandá-la embora. Não tive outro recurso, não pedi força a Meixo Sama, pensando, será que se ela morrer aqui serei condenada? Mas isso não é justo também. E tomei minha decisão, começando a ministrar Jorei. Suava frio. Parecia que ela iria cair a qualquer momento. Mas correu tudo bem. Terminando, falei a ela que se quisesse receber novamente, voltasse daí a 5 dias. Eu sabia que não era correto, mas dei 5 dias de intervalo, achando que ela não teria condições de esperar e procuraria um médico, sendo internada novamente. Então, se morresse, a responsabilidade não seria minha. Como eu me sentia uma pessoa sem piedade, não sabia sequer como pedir perdão à Meixo Sama. No entanto, o casal apareceu novamente. Fiquei espantado, pois o aspecto da mulher melhorava muito, seus olhos estavam levemente abertos. Senti um calor dentro de mim e logo acreditei que ela seria salva por Meixo Sama. Reconhecendo o meu egoísmo de antes, fiquei muito contente. Continuando a receber Jorei, essa senhora ficou cada vez mais forte. Voltou a lecionar e mais tarde deu à luz a uma menina que se tornou fiel da nossa igreja. Em março de 1955, eu esperava o nascimento do meu segundo filho. Estava ocupadíssimo com o comércio, porque era época de turismo, tinha os afazeres domésticos, meu primeiro filho para cuidar, o Jorei para ministrar, e assim não tinha tempo para preparar o enxoval do nenê. Mais ou menos no dia 10 de março, recebi o jornal Eiko. Quando li a notícia que ali se estampava, fiquei pálida. Será que pode acontecer tal coisa? Tratava-se da ascensão de Meixo Sama e trazia a foto de Dai Sama, sua sucessora. Fiquei pasmo, muito inquieta, sem saber o que pensar e como fazer as coisas. No dia 18 de março, trabalhei até quase a hora do parto. E nasceu meu segundo filho, Alexandre, com 4,6 kg de peso. Como o médico não chegou a tempo, fui atendida por uma enfermeira novata que fez um corte muito grande, ocasionando uma hemorragia. Só depois que levei muitos pontos sem anestesia dados que eles não estavam certos. Descosturou e costurou novamente. A dor foi maior do que a do parto. Durante toda a operação, pedi a ajuda de Deus e Meixo Sama. Esse corte cicatrizou tão rápido que sei que foi uma graça muito especial pela qual sou muito grato. Certa vez, numa conversa, um jornalista perguntou a Meixo Sama, se o fundador faleceu, o poder da luz divina irá acabar? Ele falou, ao contrário, do mundo espiritual continuarei irradiando luz com maior intensidade. Quando a mim passei a acreditar no fundo do meu coração que mesmo estando em qualquer lugar do mundo, orando com sinceridade, sempre recebemos a proteção de Meixo Sama. Ela falou outra coisa depois. Realizando o sonho de tantos anos em frente ao túmulo de Meixo Sama, chorei. Em outubro de 1961, após 10 anos, tive permissão de levar meus 2 filhos e mais minha filha Glória, que ainda não sabia andar, até o Japão para a inauguração do santuário messiânico. Não tenho palavras para expressar minha emoção. Durante os 55 dias de viagem marítima, passando pelo Canal do Panamá e sem poder me controlar, chorava muito, mesmo em público. Bonito, né? Na visita ao Sol Sagrado de Hakone, ante o túmulo de Meixo Sama, também chorei muito. Pensar que uma pessoa tão cheia de máculas como eu estava sendo perdoada e tendo a permissão de visitar o Solo Sagrado, bem assim como a honra de falar com o Dai Sama, foi relembrando aquela linda e calorosa voz que, após meu regresso à Argentina, me empenhei em dedicar. Em fevereiro de 1970, recebemos a visita da comitiva do Solo Sagrado para um aprimoramento em Buenos Aires. Estava pronta para participar, mas no dia marcado houve uma enchente e a rodovia entre Córdoba e Buenos Aires foi interditada. Resolvemos ir até onde dava e dali fazemos outro trajeto que levou 15 horas, mas nos fez chegar até a igreja. Ouvimos a pregação, que foi muito importante,
e depois regressamos à casa com meu filho mais velho dirigindo o carro e conversando com os outros. Tínhamos saído da igreja à meia-noite, mas apesar do adiantado da hora, as rodovias estavam congestionadas. Todos tinham pressa de viajar e dirigiam seus veículos agressivamente em alta velocidade, querendo ultrapassar uns aos outros. De repente, um veículo grande atravessou em nossa frente, depois foi para trás e daí continuou alternando essas posições como se quisesse nos provocar. Acalmando meus filhos, falei: perdoe o motorista, haja o que houver, dirija corretamente. Assim orientei meu filho, que dirigia, e passei a ministrar de orelha visando os dois veículos. Quando o outro carro finalmente enveredou para um caminho lateral, ouviu-se uma explosão que fez estremecer nosso coração. Paramos num local iluminado, pudemos ver mais ou menos a 5 centímetros de minha nuca, exatamente onde estavam os livros de ensinamento de Meixo Sama, 2 furos feitos a bala. Lembra que eu falei isso? Fui protegida mesmo, e dizer que eu já ouvira falar que as edições do Sol Sagrado transmitem a luz. Lembro de muitas e maravilhosas graças recebidas. Falava a mim mesmo que todos os fiéis deveriam se esforçar para participar dos festejos do centenário de Meixo Sama. No dia 7 de março, quando participei do culto mensal de agradecimento em Córdoba, fiquei assustada quando vi reunidos os parentes da senhora Flores, já mencionada anteriormente. Eles me ofertaram uma passagem para o Sol Sagrado, falando: queremos que a senhora participe do culto comemorativo do centenário de Meixo Sama, o maior número de pessoas possível. Fiquei emocionadíssima com a inesperada bondade deles, a qual sempre relembro com alegria e muita gratidão. Dia 9 de janeiro, recebi o inteiro urbano de meus 2 filhos que trabalhavam numa indústria japonesa em Buenos Aires. No dia 27, sairá a caravana para o Solo Sagrado. Nós 2 queremos oferecer-lhe a passagem como presente. Venho logo para cá. Venha logo para cá. O passaporte também foi providenciado. E após 20 anos tive permissão para retornar ao Solo Sagrado. Participei do culto da primavera, agradecendo as inúmeras proteções recebidas e renovando minha dedicação. Novamente, me faltam palavras adequadas para agradecer a permissão de poder participar das dedicações do Solo Sagrado de Hakone e Atami, uma semana em cada local. Após o culto paraíso no dia 15 de junho, ter recebido intensa luz, voltei para a Argentina, onde estou esforçando por merecer o amor e a proteção de Deus e Meixo Sama para continuar servindo. Bom, essa foi uma experiência que eu achei muito forte, né? Porque a minha está chegando agora. É porque assim eu falei, primeiro eu mostrei que tinha um, né? Para quem chegou depois, eu mostrei que nesse Quiado do Meixo Sama são experiências de fé bonitas, e eram 10 experiências. Eu primeiro li o prefácio, depois eu resolvi destacar essa experiência aqui. Mas antes eu li, na Chave de Fusão e no Tempo da Luz do Oriente, né, que tanto o reverendo Nakahashi foi escrito na Myoshisho, quer dizer, então, mas escreveram de forma muito concisa qual era a experiência. Um argentino tinha pedido, recebeu o Ricardo, os ensinamentos e tal, mas e aí, o que era isso tudo? Então eu resolvi ler, porque aqui estava escrita a experiência toda. É uma experiência muito bonita, né, de uma pessoa que era professora, estava na Coreia, durante a guerra, foi para o Japão, estava perdendo as pessoas todas, a mãe, aqueles milagres todos com a mãe, com as coisas, foi para a Argentina, aquele casamento arranjado, e o marido doente, aquele milagre que teve com o marido, várias coisas. Então, bom, estou aberto para quem quiser fazer alguma consideração, né? Alguém? A princípio aqui não. Bastante gente entrou, né? É. Bom, espero que as pessoas tenham gostado.
E amanhã nós vamos tratar, vamos entrar na questão que aí vem o Homo sapiens, conquistou o mundo, deu significado para o mundo, mas agora nós vamos mostrar que ele vai começar. Quer dizer que ele vai fazer isso é dizer que vai subir o quê? Não vai ser mais o Homo sapiens, vai desaparecer e vai entrar o Homo Deus. Então a gente vai começar com um desacoplamento, uma coisa muito interessante. Eu acho que quem puder não perder, não perde. Vai ter uma ideia bem, bem interessante. Tá bom? Olha, pessoal, não esquece não, quem está aí, ó, nós vamos fazer uma iniciação à formação de Mamerito. Então a pessoa tem que ficar claro que eu não estou afim de. Não é formar messiânico, não. Messiânico já tem igreja lá, tem o seu projeto, como é que faz, como é que não faz, entendeu? Não precisa de muita coisa, assim, no sentido de que esse curso que a gente vai fazer vai precisar de muito mais coisa. Às vezes a pessoa se torna membro, como me tornei, acontece um milagre na tua vida, uma coisa importante. Quer dizer, e aí abre aquilo e você entra. Né? Como esse relato aí, você viu, aconteceu um milagre, uma pessoa lá, o marido dela mesmo se tornou membro, né? Então são pessoas assim, esse tipo de coisa é importantíssimo. Agora, para formar mamerito, são pessoas que realmente, no mínimo, ele precisa ter uma inteligência, uma consciência, ele precisa querer estudar, ele precisa querer fazer o que o Mestre Sama fala, precisa construir uma cultura da nova era. Então, realmente, para construir essa cultura da nova era, sabe como é que é? Pensa naquelas 18 áreas de conhecimento. Então, o que eu fiz da Bíblia do século XXI foi falar do Mestre Sama, sem muito rigor, cara, falando do Mestre Sama assim, ó, quase que ele diretamente dizendo como é que as coisas são. Mas o que a gente vai plantar agora é como é que cada área de conhecimento vista pela intelectualidade. Então aí você vai ter uma ideia melhor, porque como a obra de Mestre Sama se coloca em cima daquela intelectualidade, entendeu? Mas é uma coisa que remete a um certo esforço, não é fácil. Para vocês terem uma ideia, esse livro que eu peguei para ler, 600 páginas, li uma vez, estou lendo, relendo na primeira vez que eu li, baixei de 600 páginas para 400, lendo de novo, estou tentando fazer baixando para 300. Se tinha tantos capítulos, eu estou baixando, juntando alguns capítulos, então pretendo ver se eu faço em 30 encontros. Então tem que começar em maio para ver se acabo lá por dezembro, entendeu? E fazendo ao mesmo tempo com aquela parte, porque eu encerro esse Homo Sapiens, Homo Deus aqui em maio, aí começo esse, e continuo a questão dos livros, né? Que hoje é um desses que a gente falou, o 11º, né, livro. Como são 36, então estão faltando uns 15 livros aí para a gente fazer. Então isso vai até o fim do ano, entendeu? Agora, é preciso explicar a vocês, é preciso que eu botei lá 3 condições, lá no Facebook, vocês leiam as 3 condições, para vocês terem ideia, até a hora de começar agora esse nosso encontro, existiu assim 20 pessoas, 14 se enquadraram direitinho, mas 6 não, 6 até eu considerei e falei para esses 6, olha, das 3 condições vocês não cumpriram nenhuma, vocês entraram em outra coisa que não tem nada a ver. Né? E dos 14, ali só tem as pessoas cumprindo, no geral. Aliás, se for dar dados assim, o único que cumpriu as 3 condições fui eu. Depois, minha esposa fez 2 condições, está faltando uma terceira. E o restante só fez uma delas. Né? Às vezes entraram em outro caminho também e tal. Então, como eu tenho conversado com o João, não sei o que está acontecendo, pessoal. Eu acho que as pessoas estão tomando muito remédio, estão comendo com muito agrotóxico, entendeu? E
E outra coisa, eu acho que as educações aqui, nas escolas, nas coisas e tal. Então, o que eu estou notando, estou alertando as pessoas. Por isso que eu quero cobrar direitinho, porque eu quero ajudar as pessoas. As pessoas estão com déficit de atenção terrível. Estão acostumadas àquele negócio de ficar vendo só fotinho, não sei o quê. Então, o déficit de atenção é terrível. Não presta atenção nas coisas. E a segunda coisa, não lê direito os troços. A segunda coisa, que é pior, não tem lógica. Ora, se não tem lógica, é um problema sério com a fé, hein? Problema sério. Então, estou tentando ser bem rigoroso, eu ia afrouxar, mas digo, não, vou fazer esse troço para valer. Então, eu só começo isso no dia que tiver pessoas com as 3 condições. Então, quem pensar, e tem pessoas assim que são tão lelé da cuca, que entra, eu digo, pô, você precisa ser membro, cara. Aí botei lá, são 3 pessoas lá, eu digo, caramba, então tem que entrar e dou o caminho, entra, faz isso, solicita amizade e tal. Eu não sei, eu vou me esforçar para ser bastante rigoroso, porque eu acho que nós estamos precisando viver rigor. Precisamos viver o sojo. Aqui nesse Brasil só tem dágio esculhambado. Entendeu? Aqui quando fala em dágio é democracia, tudo é esculhambado aqui. Tudo é esculhambado. Então a gente precisa botar sojo nesse país. É claro que o negócio é cruzar, mas como é cruzar? Cruzar com dágio esculhambado? Tem que começar a colocar sojo. Entendeu? Então, por favor, vão lá de novo e presta atenção, né? E depois se esforce com lógica para entender o que eu estava dizendo. Está bem claro ali, não é possível, cara. A pessoa seja com essa... Bom, não tem mais nada para falar. Até amanhã, se Deus quiser, às 7 horas da noite. Obrigado.